E agora eu quero olhar para o outro lado. A gente está falando aí sobre o resultado da esquerda. Vamos falar sobre o resultado de Bolsonaro também, e que eu acho que chamou muita atenção no que aconteceu nas urnas, né? O Bolsonaro ele se dedicou aí em algumas cidades e ele teve derrota na maioria delas. O que chamou muita atenção, inclusive, foi até na cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Lá, Bolsonaro fez questão de ir no dia do voto, inclusive. Tinha muita esperança que o candidato dele fosse o grande vitorioso lá na prefeitura de Goiânia. Mas Fred Rodrigues, do PL, que largou na frente, acabou ficando atrás na disputa e o vencedor lá em Goiânia foi o candidato justamente do governador Caiado, Ronaldo Caiado, que inclusive vai dar entrevista para a gente logo mais aqui no nosso All News. Sandro Mabel, candidato do União, indicado por Caiado, ficou com 55% e é o novo prefeito de Goiânia. E aí chamou muita atenção porque os apoiadores de Bolsonaro, e que inclusive eram os apoiadores de Fred Rodrigues do PL, sabendo que Bolsonaro estava lá no local, eles inclusive perguntaram: e Bolsonaro vai aparecer no partido agora à noite? Mas o ex-presidente não apareceu. E olha só o que apareceu, gente. Tá vendo aí, ó? É um boneco, é um boneco de Bolsonaro que foi colocado ao lado, inclusive, desse painel, que é para justamente a entrevista coletiva que estava marcada, a conversa com o resultado das eleições. E aí foi justamente ao lado do boneco de Bolsonaro que Fred Rodrigues, o candidato do PL, fez o seu discurso. Ele não apareceu Bolsonaro, assim que saiu o resultado de Goiânia, ele voltou para Brasília, sem aparecer lá na sede do partido, onde eles estavam, para falar sobre isso. E aí é muito curioso, porque Bolsonaro não comentou o resultado das eleições nas suas redes sociais, ele que é atuante nas redes, não comentou nada. Hoje pela manhã, ele postou um vídeo antigo, inclusive a gente tem aqui na página dele um vídeo antigo, numa entrevista que ele participa, parece de um podcast aí, e aí quando ele pergunta o que você gostaria de ver escrito no seu túmulo, e aí ele fala: não tenha medo da morte, viva, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. E ele diz mais: quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. Foi o que ele escreveu nas suas redes sociais ali nessa segunda-feira, após eleições e após muitas das suas derrotas pelo Brasil afora. Você entende isso como uma resposta às suas derrotas, Josias? Dá para fazer alguma ligação ou é apenas uma coincidência, hein, Josias? Não, dá para fazer uma ligação, né? Ele está dizendo que lutou, né? E se perdeu, não pode ser acusado de não ter lutado, né? E essa imagem fúnebre da lápide, né? O que ele gostaria de ver na lápide? Não tenha, não tenha medo da morte, viva, quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. Isso é muito adequado para a situação dele, porque realmente é uma situação fúnebre. É muito, é, é muito precária a situação do Bolsonaro. E ele comprou as derrotas no segundo turno, porque ele poderia muito bem ter se associado à vitória do Ronaldo Caiado, poderia ter se associado à vitória do Ratinho Júnior lá em Curitiba, poderia ter se associado à vitória do Tarcísio de Freitas com a candidatura do Ricardo Nunes em São Paulo, mas ele cria confusão para si mesmo, né? E todos os que representam na sua cabeça uma ameaça, ele se contrapõe imediatamente. Então, todo mundo que é visto como alternativa, todo político que é visto como alternativa presidencial no campo da direita, é tratado pelo Bolsonaro como inimigo, mesmo que seja aliado, né? Então, ele foi, de fato, o grande perdedor dessa eleição municipal e perdeu no Rio de Janeiro, que é o berço político dele lá no primeiro turno, e poderia até celebrar: olha, levei um poste, que era o Alexandre Ramagem, para um patamar de 30% dos votos, né? Mas perdeu lá no primeiro turno. E aí ainda se salvou porque
conseguiu empurrar alguns bolsonaristas de monstruário para essa fase final da disputa. Mas no tirateima do segundo turno, ou a maioria dos bolsonaristas, a grossa maioria dos bolsonaristas, perdeu a eleição. O Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte, perdeu em Curitiba, perdeu em Goiânia, perdeu em Palmas, perdeu em Fortaleza, perdeu em João Pessoa, Manaus, Belém, Porto Velho e conseguiu transformar em derrota o que seria um êxito em São Paulo, porque ele foi covarde, ele fugiu na hora em que o Pablo Marçal era uma ameaça ao patrimônio eleitoral, ao ativo eleitoral dele, ele fugiu de São Paulo, né? E tentou, na última hora, se associar ao êxito do Ricardo Nunes, que foi impulsionado pelo Tarcísio de Freitas, mas, evidentemente, todo mundo viu que aquilo era uma pantomima. O jeito de desembarcar em São Paulo a 5 dias da eleição final, da votação final, realmente ficou ridículo ficou ridículo essa incursão do Bolsonaro, né? E, afora esse fato, Fabiola, há um outro complicador para o Bolsonaro, é que o Pablo Marçal, o fenômeno dessa eleição municipal, fenômeno que nasceu em São Paulo e que se espalhou pelo país, se irradiou pelo país, esse estilo do Vale Tudo, representado pelo Pablo Marçal, ele mostrou esse personagem que o bolsonarismo não é escravo do Bolsonaro. Ele adere a qualquer opção desqualificada que se apresente no caminho, né? Então, o Pablo Marçal, nacionalizou a baixaria e ali, armado das redes sociais, ele mostrou que é possível trafegar por esse conservadorismo neandertal que segue o Bolsonaro sem fazer reverência ao próprio Bolsonaro, que se imaginava dono desse eleitorado. Não é. Então ele libertou, por assim dizer, os governadores dos seus grilhões. Hoje o Ronaldo Caiado já não tem tantos compromissos com o Bolsonaro, o Ratinho Júnior, idem, o Tarcísio de Freitas não vai tratar o Bolsonaro como cachorro morto, não vai sair chutando o Bolsonaro, mas ele já tem clareza, adquiriu uma certa autonomia no estado de São Paulo e tem clareza de que se tiver que fazer um voo nacional, esse voo será feito à margem do Bolsonaro, né? No momento certo, no momento adequado, ele fará esse movimento, né? Então, realmente o Bolsonaro saiu bastante menor dessa eleição municipal e agora ele está pronto, Fabiola, para ornamentar as sentenças que estão por vir, né? Ele vai virar agora assunto do judiciário. Esse símbolo, né, desse papelão, até no título está escrito isso, só sobrou o de papelão, o Bolsonaro de papelão em Goiânia. Ô Thales, isso mostra um pouco desse perfil do Bolsonaro, né? Por exemplo, o Ricardo Nunes foi, de certa maneira, no começo, um pouco abandonado por ele no primeiro turno. E por isso vieram aquelas críticas, né? Falando que porcaria de líder que o próprio Malafaia fez. E, inclusive, na fala ontem do Nunes, daqui a pouquinho a gente vai colocar essa fala. E aí, quando a gente olha nessa situação de Goiânia, Bolsonaro estava certo de que o candidato dele ia vencer em Goiânia. Quando ele vê que o candidato toma essa virada do candidato do Caiado, o Mabel, ele pega e vai embora e não aparece e não fala nada. O que esse papelão, vamos colocar aí, físico mesmo, papelão mesmo, representa, né, nessa situação de Bolsonaro? E quando ele vai às redes sociais e fala, né, que lutou, que tem que lutar até o fim. E esse é o perfil dele. Quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. O Sandro Mabel declarou, logo após a eleição, que o Bolsonaro foi derrotado por ele mesmo. E por que ele foi derrotado por ele mesmo? Porque nessa ânsia de derrotar os seus aliados que pudessem se sobrepor a ele, ele acabou se tornando um aliado inconfiável. Isso é perigosíssimo para o Bolsonaro, porque ele precisava da confiança dos aliados para tentar, primeiro, aprovar uma anistia no Congresso, que é o grande objetivo dele, para poder se recandidatar agora em 2026 à presidência. Então,
Ele precisava da confiança dos aliados. E o que ele fez? Ele destruiu a confiança dos aliados. Se tornou um aliado inconfiável. Um sujeito que vai a Goiânia para tentar derrubar o candidato de um aliado, que era o Caiado. Em São Paulo, o próprio Nunes falou que o Tarcísio foi decisivo e é o grande líder no Estado. O Tarcísio falou isso, o Nunes falou isso, lembrando do momento em que, que ele caiu nas pesquisas e o Tarcísio o apoiou. Que momento foi esse? Foi o momento justamente em que o Bolsonaro falou para o Tarcísio abandonar o Ricardo Nunes. Então, a mágoa que fica ali, olha, só na campanha do Ricardo Nunes estavam o presidente nacional do MDB, o presidente nacional do PSD, que é o Kassab, do MDB, que é o Baleia Rossi, o presidente nacional do PP, que é ai, me falhou, mas é o Ciro Nogueira. Do PP, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Estava o presidente nacional, o Valdemar Costa Neto. Até o Valdemar foi traído pelo Bolsonaro lá em Curitiba. O vice, o candidato a vice-prefeito do Pimentel, era um membro do PL, indicado pelo Valdemar. Aí foi o Bolsonaro lá em Curitiba e apoiou a Cristina Grêmio. Então, o que, que ocorre? Ali em Curitiba, o candidato a prefeito era do PSD, ligado ao Ratinho Júnior, outro possível candidato à presidência, assim como Caiado, ligado ao Ratinho Júnior, e aí Kassab fica muito mais mal impressionado, vê que não dá para ter uma aliança com o Bolsonaro em 2026. E vale a pena para esses partidos que foram traídos agora, vale a pena dar anistia a Bolsonaro para ele voltar a traí-los? Essa é a questão. O Bolsonaro, na verdade, cometeu um erro grave, grave nessas eleições municipais. Ele largou até a campanha do Bruno Engler, que é um bolsonarista raiz, ligado àquele Nicolas Ferreira, que era super bolsonarista. Mas o Bolsonaro ficou de orelha em pé quando o Nicolas se bandeou para o lado do Pablo Marçal. Sentiu que o seguinte, que se o Pablo Marçal crescer, o Nicolas pode se tornar aliado dele na campanha presidencial, e não dos filhos, que na verdade, todos eles veem o seguinte, o Bolsonaro só tem como aliados verdadeiros os seus filhos. Nem a Michele é considerada pelo Bolsonaro uma aliada verdadeira. A Michele agora ajudou as mulheres do PL a se saírem bem nas eleições. Ajudou as mulheres aliadas a saírem bem nas eleições. Saiu com a Damares aí rodando o país. A Michele vai entrar na mira também do Bolsonaro. Peraí, ela vai querer tomar o lugar dos meus filhos? O meu lugar, o lugar dos meus filhos? Pode estar certa. A mesma coisa que o Bolsonaro fez com todos os outros aliados, também faria com a Michele, se ela se colocar no caminho dele. E esse é o grande problema do Bolsonaro. Ele saiu dessa eleição com a marca de um aliado inconfiável. Eu acho que ficou muito claro isso